Se prepare para mergulhar nas chamas e explosões que moldaram a história da humanidade. No programa de hoje a gente vai explorar o fantástico mundo da combustão, desde a pólvora até motores poderosos e até exploração espacial e muito mais. O Hiperconectado de hoje está explosivo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. A descoberta e o domínio do fogo que podem ter acontecido há mais de 1,5 milhão de anos foram um ponto de virada fundamental para a nossa espécie e para o nosso domínio do planeta. Isso influenciou todos os aspectos da nossa existência, da forma como nós interagimos com o alimento, como interagimos com o mundo e com outros seres humanos. Quando o fogo é criado, acontece um fenômeno químico chamado de combustão, que é a reação entre um combustível, a madeira por exemplo, e um comburente, o oxigênio. Quando essa reação acontece de forma rápida, acompanhada de um grande aumento de volume, pressão e liberação de gases, acontece o que nós chamamos de explosão. As explosões também desempenharam um papel fundamental na nossa jornada evolutiva. Um dos explosivos mais antigos que se encontra descrito é a pólvora negra, né? E os registros mais antigos escritos são do século XI, aproximadamente na China. Bem recentemente até. Recente. A pólvora que é descrita, né, nesse texto e que é a composição que foi utilizada durante muito tempo, é uma mistura de salitre, que hoje a gente chama de nitrato de potássio, pode ser nitrato de sódio também, enxofre e carvão. Embora esses registros escritos sejam do século XI, o uso é anterior, porque existem registros que explosivos, né, que deve ter sido a pólvora negra, foram usados por volta do século VII, já na China, como fogos de artifício e pouco depois como um tipo de bombinha para festividades, né? E o uso militar, então, por volta do século X, XI, na China, e isso foi se disseminando pelo mundo. Os árabes passaram a utilizar e chegou na Europa as primeiras armas de fogo por volta do século XIV. A pólvora teve um papel super importante como propulsor e como explosivo, mas com o desenvolvimento de novas tecnologias e explosivos mais eficientes e mais seguros, o seu uso diminuiu consideravelmente. Hoje em dia, o uso da pólvora se limita basicamente a fogos de artifício e para recriações históricas, encenações teatrais ou eventos culturais para retratar momentos do passado. No século XIX, em meados do século XIX, é que se começam a desenvolver outros explosivos. Um dos primeiros foi a chamada nitrocelulose, o algodão pólvora. E a história da descoberta é interessante. Foi um químico alemão chamado Schönbein que estava trabalhando com uma mistura sulfonítrica, né, uma mistura de ácido sulfúrico e ácido nítrico, e derramou um pouco sobre a mesa e ele foi limpar aquilo usando um tecido de algodão. E o Schönbein colocou esse tecido para secar próximo ao fogão e, para surpresa dele, ele percebeu que aquilo queimava facilmente, praticamente sem deixar resíduo, né? Então, o que acontece? O algodão, né, é constituído principalmente de celulose, e a nitração da celulose, então, resulta num material que tem praticamente a mesma consistência do algodão, né? Mas é explosivo. Ele queima com muita facilidade e, se for compactado, né? Ele pode ser usado como explosivo. Você falou em nitração da celulose, alguma reação que aconteceu então desses ácidos com a celulose do tecido. Mas nitroglicerina, trinitroglicerina, trinitrotolueno, é impressão minha ou um grupo nitro aí entrando nas coisas torna elas explosivas? A incorporação, né, do grupo NO2, enfim, a nitração desses compostos,
dá a essas substâncias essa propriedade explosiva. Em 1846, a nitroglicerina foi descoberta pelo químico italiano Ascanio Sobrero. O líquido oleoso é formado pela reação da glicerina, obtida a partir de gordura animal, com ácido nítrico e sulfúrico. O problema é que a nitroglicerina é muito instável e pode explodir com o mínimo de calor ou contato. Assim, foi criada em 1867 pelo químico sueco Alfred Nobel a dinamite. Ele misturou a nitroglicerina a um tipo de terra rica em fósseis chamada kieselguhr. A dinamite é disparada por meio de um cordão com pólvora, compondo um sistema de espoleta, cordel e estopim. Outro explosivo descoberto no século XIX foi o TNT, ou trinitrotolueno, usado principalmente em munição militar. Um membro mais moderno da família é o ANFO, ou ANFO, abreviação de Ammonium Nitrate Fuel Oil, óleo combustível de nitrato de amônio em inglês, criado em 1950. A explosão acontece em consequência da reação do vapor desse óleo com o gás decomposto do nitrato de amônio. A gente conhece o uso bélico disso, as guerras e o que acontece depois com armamentos e por aí vai. Mas a dinamite, a nitroglicerina e outros, eles têm usos construtivos ou usos que são importantes para a gente, além da destruição que podem causar? Sim, os explosivos têm a sua importância na construção civil, por exemplo. A gente pode dar um exemplo, logo depois do desenvolvimento desses explosivos nitrados no século XIX, eles foram importantes, por exemplo, na construção do Canal do Panamá, que demorou cerca de 10 anos ou mais do que isso, no começo do século XX, né? A obra foi concluída em 1914. Na construção civil, quer dizer, não só em grandes obras como essa que eu falei, mas em estradas, né? Túneis, ou mesmo nas cidades, né? Os túneis do metrô, você também pode precisar de explosivos, né? A Revolução Industrial teve o seu estopim com o desenvolvimento da máquina a vapor, que usavam lenha e carvão para transformar energia química em energia térmica e mecânica. É essa energia mecânica que moveu as máquinas que revolucionaram inicialmente o setor têxtil, mas depois a nossa locomoção com trens e até a nossa produção de energia com caldeiras como essa aqui, que alimentava a cidade de São Paulo. Anos mais tarde, com o desenvolvimento dos motores de combustão interna, nossa locomoção e a nossa tecnologia foi impulsionada ainda mais. Um motor a combustão, como o motor da maioria dos carros, conta com explosões para poder se mover. Quando a gente fala isso, é a mesma coisa que, por exemplo, dinamite, trinitroglicerina, TNT, nitroglicerina, essas coisas que a gente ouve? Qual que é a relação de explosão aí de uma coisa e outra? A resposta é sim e não, porque sim, é uma explosão, então envolve, né, o explosivo e aí ele vai dar energia para o carro se mover, só que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente compara com o tipo de explosivo que a gente está falando. Um deles que você mencionou, por exemplo, a nitroglicerina. A nitroglicerina vai ser um explosivo muito mais perigoso e daí vem a dimensão do que ela vai resultar, né? Quando ela tiver a reação que vai resultar na detonação dela. Então, por exemplo, na nitroglicerina, por que ela é tão perigosa? Ela é perigosa porque, primeiro, que ela sofre uma reação com ela mesma. Uma reação de decomposição, não é uma reação de combustão. Vamos pensar na gasolina, né, que a gente usa no dia a dia nos carros, que ela tem um poder calorífico aí, né, ela gera mais energia do que o álcool até. Se você pegar um pouco de gasolina num pires ou um pouco de etanol e você coloca fogo, o fogo fica ali, uma chama. Essa chama não é uma explosão. Essa chama é uma reação de combustão, mas ela tem uma velocidade muito mais lenta. E o que torna muito mais lento? Porque quando a gente está falando de combustíveis líquidos que sofrem combustão, a combustão necessita de oxigênio. Então, aquelas moléculas daquele combustível, elas só reagem na fase gasosa. Ou seja, a gente pensa nas moléculas no líquido, elas se desprendem do líquido, elas se volatilizam, encontram oxigênio e aí sim reagem. Por isso então, que é só o topo que pega fogo. Líquido. Isso, e a gente vê o fogo. No motor, não é gasolina líquida. Dentro do nosso motor, não tem uma chama ali dentro do motor. A gente tem que ter uma explosão.
Por isso que quando a gasolina vai para o motor, ela entra ali no pistão, a gente vai ter um sisteminha em que o pistão puxa e a injeção eletrônica ela vai injetar uma mistura de ar combustível. A gasolina ela entra numa forma de pequenas partículazinhas que estão dispersas, justamente para ter um bom contato com o oxigênio que você vai ter ali dentro. Veio a faísca da ignição, acontece sim uma explosão. Essa explosão faz com que o pistão vai expandir, né? Ele vem aqui para baixo, e aí depois você precisa liberar o pistão para entrar mais combustível, então você tem que tirar esses gases que foram gerados lá dentro. Aí o pistão vai empurrar na etapa de exaustão, esses gases vão embora, e aí você injeta de novo a mistura ar-combustível. Então é essencial que seja uma mistura ar-combustível. Quando a gente pensa nessa combustão, nessa queima acontecendo para mover o motor, eu penso no ônibus que eu vou pegar todo dia, no carro me levando para lá e para cá, mas isso está presente em muito mais do nosso dia a dia do que parece, né? Certamente. Quanto que a gente conta ou depende de motores a combustão, por exemplo, de qualquer combustível aí eu estou falando, para a energia que a gente usa no dia a dia, além da locomoção, por exemplo? Esse ponto, de fato, é um aspecto importantíssimo, né? Quando nós pensamos na combustão, a combustão muitas vezes ela não está aparente a nós. A combustão aí, ela vai ser responsável no Brasil por cerca de 77% da energia que nós utilizamos. Mas onde essa combustão está, né? Ela vai aparecer em muitos processos industriais, né? Então a gente tem papel celulose, cimento, siderurgia, refinarias, né? Não só nos motores. O setor de transportes, de fato, ele consome bastante, mas ele é uma porcentagem disso. Se eu tenho lá meu equipamento em casa, se eu vou ligar um eletrodoméstico, se eu vou fazer alguma coisa, eu posso até estar pensando que a energia que vai sair da tomada para ligar aquilo veio de uma fonte renovável. Sim. Ou veio de uma usina hidrelétrica. Sim. Que é o que a gente tem imagem aqui da energia no Brasil. Mas esse eletrodoméstico foi feito usando forno, foi feito usando metal que foi refinado, usando forno, foi transportado usando motores a combustão. Uhum. Né, foi pintado, feito, tudo com outras formas de energia. Então, a energia embarcada nos objetos do dia a dia está vindo muito mais de combustão, por exemplo, do que hidrelétrica aqui no Brasil. Certamente, certamente. A gente faz uma pausa por aqui, mas daqui a pouco voltamos para falar dos diferentes tipos de combustíveis e o papel da combustão e das explosões nos foguetes. O Hiperconectado já volta. Hiperconectado de volta, hoje nós estamos falando sobre combustão. Motores a combustão convertem a energia química dos combustíveis na energia mecânica que eles usam para o trabalho. E o tipo de combustível que esses motores usam mudou bastante ao longo da história, cada um com as suas características. A gente, quando compara diferentes tipos de combustível, falando de um motor de combustão, combustão interna, né? Primeiro, vamos pensar na gasolina. A gasolina em si não é uma molécula. A gasolina é uma mistura de diversas moléculas que nós chamamos de hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são moléculas que contêm basicamente átomos de carbono e átomos de hidrogênio, e eles podem ser de diferentes tamanhos. Eles podem ter 4 átomos de carbono, 5, 6, 7. Isso muda a propriedade deles. Eles podem ter ramificações, tem diferentes estruturas dos hidrocarbonetos. Etanol é uma molécula. Etanol é uma molécula que tem 2 carbonos, um OH aqui na ponta, e o resto é hidrogênio. O diesel também vai ser uma mistura de hidrocarbonetos, só que eles são mais pesados. Mas se a gente pensar de como a gasolina e o diesel são obtidos, eles são derivados de petróleo. Então, o petróleo é um óleo, uma mistura de muitas moléculas, tem muita coisa ali naquele óleo, e a gente tem que ir separando. Então, o diesel é uma fração que fica mais embaixo, na destilação, que é o nome do processo. A gasolina fica mais em cima. A gasolina, ela vai liberar mais energia quando você queimar ela. Por isso que, às vezes, no posto a gasolina está mais cara, mas a gente pode valer mais a pena abastecer com gasolina do que etanol. Porque para o mesmo volume, né, uma mesma quantidade no seu tanque de gasolina, o seu carro vai andar mais. Com etanol, ele vai andar menos.
porque ele vai ter uma menor, o termo, né, que a gente pode falar é a densidade energética. Ele move um carro? Ele move um carro. O motor precisa estar adaptado para isso? Sim. O diesel é um pouco diferente, porque ele consegue explodir sem fonte de ignição. Só de dar pressão ali no combustível, né, misturar combustível, ele já explode. E o diesel, na verdade, foi o primeiro motor, né? O diesel leva o nome do inventor, e ele fez esse motor para funcionar com óleo de amendoim. Então, funciona com biocombustíveis, né? Já tinha uma pegada que, se a gente tivesse trazido desde o início, né, já diminuiria a nossa pegada de carbono, combustíveis fósseis, mas aí tem um fator econômico, né, do petróleo, é muito mais barato do que você usar os produtos de biomassa. Então, mas o motor, ele foi feito para funcionar com esses óleos mais pesados, e ele tem essa questão da autodetonação, né? Ele não precisa ali da ignição. Os biocombustíveis foram desenvolvidos para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir os impactos ambientais. Eles são produzidos a partir de fontes biológicas, como óleos vegetais, gordura animal e até mesmo resíduos orgânicos. O biodiesel e o etanol são alguns exemplos de biocombustíveis. A gente está de frente ou de lado com um mega de um motor aqui atrás. Qual que é o papel desse motor aqui para estudo? Esse motor ele tem uma característica própria dele, que ele tem acesso óptico, ou seja, imagina um cilindro que ele é de quartzo, então a gente consegue fazer imagens pela lateral, digamos, e também o pistão, ao invés de ser um pistão convencional de metal, a superfície dele é de safira, e eu tenho um espelho por baixo, então nós conseguimos visualizar a chama pela lateral ou por baixo, e isso é fundamental para o entendimento de como o processo de combustão ocorre nesse motor. Então, o objetivo dele é pesquisar melhor o processo de combustão para entender, para construir modelos matemáticos que depois nós podemos, então, simular num motor que é 10 vezes maior do que o diâmetro desse aqui. Esse é o objetivo. Então, eu posso dizer que mais do que estudar o funcionamento de um motor, ele serve para estudar o funcionamento do combustível. Exatamente, do processo de combustão. Combustíveis em geral, gasolina, óleo diesel principalmente, já estão aqui há décadas. Qual que é a demanda que leva ao teste de novos combustíveis ou novas misturas ali dentro? Por que a gente está pensando em trocar esses combustíveis ou melhorar a queima deles? Bom, em particular no Brasil, onde nós estamos, isso é muito importante, ter um equipamento, um laboratório que possa fazer isso. Por quê? O etanol lá fora não é estudado. Porque não tem interesse, eles não produzem, eles não é uma parte significativa da matriz energética como é e deve ser para nós. Então, a gente não sabe como um injetor que é usado para gasolina, e isso é testado lá fora, como ele se comporta com o etanol, esse processo da formação e mistura. Então, combustíveis renováveis. O biogás, de certa forma, é menos complicado do que o etanol, por já ser um combustível gasoso. Mas combinações desses combustíveis, principalmente os renováveis, têm que ser feitas, essas combinações precisam ser estudadas. Desde os primórdios da civilização, nós usamos a combustão para fazer uma série de tarefas. Inicialmente para cozinhar nossa comida e para nos aquecer, mas à medida em que a gente foi aprimorando o processo e entendendo mais da combustão, passamos a fazer ferramentas e motores como os motores a vapor que ainda produzem energia elétrica para grande parte do mundo. Sem falar nos motores a combustão que nós usamos para o nosso deslocamento. Talvez a forma mais impressionante de uso da combustão seja a exploração espacial com o desenvolvimento dos foguetes. 5, 4, 3, 2, 1... Eu estou falando com o time que compete com o lançamento de foguetes, o ITA Rocket Design. Então, nós participamos na Latin American Space Challenge, que é uma competição de equipes universitárias do mundo inteiro, vão equipes de cerca de 13 países,
e nós lançamos um foguete modelo de 3 km de altitude. O ideal da categoria é você atingir o apogeu que você deseja, né? E tem categorias desde 1 km até 3 km. Nós competimos na maior que tem na competição. Apogeu é esse ponto mais alto onde você chega. O ponto máximo de altitude que o foguete chega. Então, a competição ela determina, ó, essa altura que vocês têm que atingir e o foguete que vai mais pontuar é aquele que passa justinho naquela altura e depois desce. Exato. E desce ou cai? Tem que recuperar ele. Inclusive, a gente tem um acionamento com paraquedas e tudo para a gente poder recuperar, e o nosso foguete é até mesmo reutilizável depois da competição. Nosso foguete funciona com um motor sólido, né? Então a gente projeta a queima do motor para dar todo o impulso que precisa para o foguete atingir o apogeu certo. A gente coloca um combustível sólido, que é um bloco que já contém tanto oxidante como combustível dentro, e ele queima, e a expulsão dos gases pelo motor leva o nosso veículo até a altura desejada. É um bloco mesmo ou é figura de linguagem? Sim, na verdade a gente junta o propelente, o oxidante e o combustível, nós misturamos ele e formamos uma massa que ela se assemelha... Esse bloco de cimento é o combustível? Sim, e nós temos aqui tanto o oxidante, né, que é o que vai reagir, e o combustível também, que vão reagir juntos para liberar gás em alta temperatura e pressão, e esses gases vão ser expulsos do motor, e vai ser essa energia cinética dos gases sendo expulso vai ser o que vai levar o foguete até a altura que a gente quer. Existem basicamente 5 tipos de foguete, né? Então, o mais comum é o sólido. O sólido é aquele de engenharia mais simples. Então, e é um foguete confiável e reprodutível e mais barato, né? Porém, o que acontece? Ao momento que a gente ignita esse sólido, ele não para mais. Então, a gente não consegue modular, por exemplo, esse empuxo. Então, existem outros tipos de foguete. Por exemplo, o híbrido. O híbrido ele tem um combustível sólido e um tanque onde a gente armazena o oxidante em forma líquida ou gasosa. Da mesma forma, a gente tem o foguete líquido. O foguete líquido ele já não tem nenhuma parte sólida, né? Então eles são normalmente 2 tanques de um combustível e o outro de oxidante, que eles são injetados e quando eles entram em contato, ele é ignitado na câmara de combustão e aí sim a gente vai ter a combustão propriamente dita. Então, esses são os 3 principais tipos, né? Os outros 2 que eu comentei, eles são normalmente foguetes hipergólicos, que são líquidos que, a um primeiro contato, eles já automaticamente ou espontaneamente entram em combustão. E o outro, que seria um monopropelente, que ele é um líquido que passa por um leito catalítico, onde ele é decomposto e gera gases muito rapidamente. Quando você vê aquele rastro de vapor e fumaça que um foguete deixa até o espaço quando ele sobe, você está vendo um cordão que nos lembra da combustão que a gente precisa para ir para qualquer lugar, incluindo para sair da Terra. Nossa dependência de motores a combustão e da combustão como um todo mudou o ser humano, mas também mudou o mundo. Nós começamos usando lenha e outros materiais que reduziram a biodiversidade do planeta e quando passamos a usar combustíveis fósseis que poupam um pouco mais a natureza, passamos a emitir gases de efeito estufa que estão mudando o clima do planeta e deixando o mundo muito mais quente e menos diverso para os nossos descendentes. Nós precisamos pensar na mudança que isso traz para a humanidade, mas também para o planeta. E mesmo o uso de biocombustíveis, como o etanol, que só devolve para o ar o gás carbônico que as plantas retiraram dele, também dependem de práticas mais sustentáveis, de uso do solo, de manejo da natureza e do uso de recursos como a água, que nós já citamos por aqui em vários hiperconectados passados. Nós ficamos por aqui essa semana, mas semana que vem a gente está de volta.